Continuemos a louvar ao Senhor com a leitura do capítulo 11 do livro do profeta Zacarias. Zacarias, capítulo de número 11. Leiamos juntos Zacarias 11. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor, meu Deus: apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que as compram matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem: louvado seja o Senhor, porque me tornei rico. E os seus pastores não se compadecem delas. Certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça e a outra união, e apacentei as ovelhas. Dei cabo dos 3 pastores num mês. Então perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. Então disse eu: não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia, e as pobres do rebanho, que fizeram caso de mim, reconheceram que isto era palavra do Senhor. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Então quebrei a 2ª vara, chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. O Senhor me disse: toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará, e o olho direito de todo se escurecerá. Nesse capítulo 11 nós vamos trabalhar esse duplo tema, repita depois de mim: graça e união.
Glória a Deus. Muito bem, nós acabamos de ler o capítulo 11 do livro do profeta Zacarias, e nós já vimos desde sábado passado que esse capítulo 11, ele está aqui dentro desta que é a segunda parte. Zacarias, o livro do profeta Zacarias está dividido em duas partes, já passamos pela primeira, e essa aqui é a segunda parte, a parte 2 de Zacarias, que vai do capítulo 7 até o capítulo 14, e o tema histórico dessa parte é, repita, retorno do cativeiro. O retorno do povo de Israel, que estava cativo na Babilônia, de volta para a sua terra, a terra que Deus já havia lhes dado, a terra prometida, né? Então ali eles retornaram para reconstruir a sua nação. Glória a Deus. E esse retorno do cativeiro foi chamado dentro do contexto bíblico pelos comentaristas da palavra de Deus de o período da restauração. Esse período da restauração foi o último avivamento que Deus deu para o povo da antiga aliança. Depois disso, como nós acabamos de ler no capítulo 11, Deus anulou a aliança com eles. Hoje, é importante saber disso, porque muita gente por aí prega o contrário. Deus não tem nenhuma aliança com a nação de Israel. Deus fez da nação de Israel, para esses tempos agora, depois da vinda do seu filho Jesus, Deus fez da nação de Israel como qualquer outra nação. Israel não gosta das outras nações, tá? Israel é a nação mais xenofóbica que existe na face da terra. Muitas vezes Israel reclama que outras nações da terra estão sendo antissemitas, não estão gostando deles, não estão gostando de Israel, não estão gostando dos judeus. Mas eles não me enxergam que eles não gostam de ninguém, de nenhuma nação. A xenofobia de Israel para com outras nações é histórica. Tão histórica que afetou até homens de Deus, como o profeta Jonas, que tentou fugir quando Deus mandou ele pregar numa nação estrangeira. Ele não queria pregar em nenhuma nação estrangeira. Para ele, a nação estrangeira eram gentios. Israel chama todas as demais nações de gentios. E esse gentios aí é pejorativo. É uma gentinha. As outras nações aqui são uma gentinha. Ou como vocês já viram num programa aí, gentalha. É uma gentalha. É uma gente que não tem valor. É assim que os israelenses veem todas as demais nações na terra desde antes de Cristo. São altamente xenofóbicos, têm preconceito contra pessoas de outras nações, e eles só aceitam lá, visitando Israel, pessoas de outras nações, porque elas levam os dólares, os euros, a grana, o dinheiro que enriquece Israel, e que lá mesmo em Israel, esse dinheiro é aplicado em armamento para armar Israel contra qualquer nação da terra que se levante contra eles. É uma das nações mais belicamente preparada para qualquer guerra. Israel não gosta de ninguém. É um povo ruim, é um povo mau, e quem disse isso deles é o próprio Deus na Bíblia. Povo de ouvidos e corações incircuncisos. Gente
de pescoço duro, gente nécia, duros de coração. Assim que Deus chama o povo de Israel. Que pena. Deus tinha uma aliança com eles, e nessa aliança, Deus tinha levantado sobre eles o título que vamos ver hoje, graça e união. Mas eles rejeitaram a ação de Deus, rejeitaram a aliança, e Deus quebrou a vara da graça e quebrou a vara da união. E só o remanescente, o pequeno rebanho, os escolhidos, os poucos escolhidos, entenderam que isso procedia de Deus. É isso que nós estamos lendo aqui nesse capítulo 11 de hoje, ok? Muito bem, essa parte 2 aqui de Zacarias está dividida assim, em 2 blocos. O primeiro bloco vai do capítulo 7, versículo 1, até o capítulo 11, que nós lemos hoje, versículo 3. Portanto, a divisão de blocos aqui atinge exatamente o capítulo que nós estamos hoje, o capítulo 11. E o segundo bloco aqui da parte 2, tá? O primeiro bloco da parte 2, do 7:1 ao 11:3, diga restauração. E o segundo bloco aqui da parte 2, vai do capítulo 11, versículo 4, até o final do livro, capítulo 14, versículo 21, e o título é, diga, remanescente. Como nós conjugamos esses 2 títulos? Diga, restauração, remanescente. A maioria do povo de Israel que voltou do cativeiro, por isso que Deus quebrou a aliança com eles, porque eles não entenderam esse último avivamento que Deus estava dando para eles. A maioria do povo que voltou do cativeiro, se encheu de soberba, porque agora Deus estava com eles, e eles reconstruíram a nação, reconstruíram as cidades, reconstruíram a sua capital Jerusalém, reconstruíram o templo de Salomão, que Nabucodonosor havia destruído. Eles só se esqueceram de uma coisa, que o que Deus queria de verdade, não era só restauração física, não era só restauração material, não era só restauração econômica, restauração política, restauração social. O que Deus queria era restauração espiritual. E toda a nação foi restaurada, política e economicamente. Mas só o remanescente. O remanescente são os mesmos que Jesus chama de poucos escolhidos. Só os eleitos de Deus entenderam que com tudo o que estava acontecendo, Deus estava trazendo para eles restauração espiritual. Só os eleitos de Deus são restaurados espiritualmente. Todos os outros levam a obra de Deus assim, superficialmente, e não entendem de fato o que Deus está fazendo. Pensam que é uma coisa só física, só material, só visível. Isso não tem nada. Paulo escreveu dizendo aos coríntios: nós não andamos pelo que vemos, mas pelo que não vemos, porque as coisas que vemos são passageiras, e as que não vemos são eternas. Essa é a fé. Nós não andamos pelo que vemos. Muito evangélico quer ver. Nós andamos pelo que não vemos. Hebreus 11:1, a fé é a certeza, a convicção de coisas que não vemos, mas que esperamos porque são certas. E Paulo diz aos romanos: e nós que esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Romanos 8. Aleluia. Não deixa aqui, os 5 sentidos da alma, que se ligam com os 5 órgãos dos sentidos do corpo, te enganarem, porque a sua alma continua sendo enganosa. Não se deixa levar pelo que vê, pelo que sente, pelo que quer, pelo que você quer, o que as pessoas querem. Não, tira tudo isso e coloca os teus olhos naquele que está aqui em nosso meio,
em forma invisível em Cristo Jesus. Por isso que nós temos que percorrer a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É assim que somos restaurados espiritualmente, e é assim que se comporta o remanescente fiel, porque só o remanescente será salvo. Só o remanescente é salvo. Só os poucos escolhidos de Deus são salvos, porque eles de fato entendem que a obra de Deus é muito além do que vemos, é muito além do que sentimos, é muito além do que queremos, é muito mais profunda a realidade do que Deus opera em nossas vidas, é espiritual. O espiritual é eterna, infinita e ilimitadamente maior do que tudo que é material. Não deixe a vida material, visível, tangível, te iludir e tirar a sua atenção daquilo que é mais real, as realidades espirituais. Foi por cair nessa tentação que Deus quebrou a vara da graça e a vara da união. Ou seja, ele quebrou a aliança, ele cancelou a aliança que tinha com Israel. Agora tem uma nova aliança. A nova aliança é no seu Filho Jesus Cristo e naqueles que a ele pertencem. E para isso ele mantém o selo do seu firme fundamento. Ele conhece os que lhe pertencem, e com esses ele vai manter a vara da graça e a vara da união, que nós vamos ver aqui dentro desse capítulo 11, que une aqui, está na interseção na passagem desses dois blocos da parte 2, tá? Finalizando o primeiro bloco da parte 2 e iniciando o segundo bloco aqui da parte 2. Como o segundo bloco começa no 11:4, então nós vamos ver a divisão desse texto aqui, todo chamado, então, segundo bloco aqui, chamado, diga, remanescente. Do 11:4 ao 14:21, está dividido assim, ó, 3 pedacinhos, 3 pedaços de texto aí, ó. A gente chama de 3 segmentos. Nós temos aqui, ó, terminando o capítulo 11, do versículo 4 ao 17, o mesmo título do nosso tema de hoje, diga, graça e união. Os capítulos 12 e 13, pela graça de Deus, sábado que vem será o capítulo 12. Capítulos 12 e 13, diga, salvação. Esse é o grande tema da salvação. E o capítulo 14, Zacarias, diga, juízo e glória. Juízo de condenação para a maioria e glória para o remanescente. É isso que vai dizer o capítulo 14. Juízo e condenação para os muitos chamados e para todo não convertido, e glória eterna para os poucos escolhidos, para o remanescente fiel. Aleluia? Muito bem. Dentro do capítulo 11 aqui, nós vamos meditar na parte B, só na parte B do versículo 7, onde Deus diz assim, ó, podemos entender que essa é uma palavra direta de Jesus. Agora, Jesus falando para nós. A parte histórica disso acabou. A aliança com Israel acabou. Agora vamos entender isso aqui dentro da nova aliança. E dentro da nova aliança é Jesus falando conosco. Tomei para mim 2 varas. A uma chamei graça e a outra união. E apacentei as ovelhas. Repitam. Aleluia. Glória a Deus. Vamos começar pelo apacentei as ovelhas no final aí.
O Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, dentre tantos títulos que ele tem na Bíblia Sagrada, ele também detém o título de, diga, pastor. E Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, chama ele de, repita depois de mim, Supremo Pastor. Em João capítulo 10, um evangelho que nós já passamos há muito tempo atrás, aqui desde o começo ao fim, e nós demoramos bastante no capítulo 10. No capítulo 10 de João, Jesus declara: eu sou o bom pastor. Aleluia. Diga essa frase de Jesus. Dentre tantas vezes nos evangelhos, e especialmente no evangelho segundo João, em que Jesus toma para si o nome revelado por Deus a Moisés, em Êxodo capítulo 3, eu sou, que a real pronúncia ali em Êxodo capítulo 3 é Erié. Deus disse a Moisés: Erié, Asher, Erié. Eu sou o que eu sou. Esse é o nome de Deus, eu sou. E é por isso que muitas vezes nos evangelhos, nos 4 evangelhos, especialmente no 4º evangelho, Jesus repete tantas vezes a palavra eu sou. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo descido do céu. E ele diz também aí, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. É muito ampla a aplicação desta parábola, desta metáfora, desta analogia dentro da Bíblia, que é a comparação de Deus como pastor e o seu povo escolhido como seu rebanho, como suas ovelhas. Aleluia. Deus só considera, Jesus, que é Deus, só considera como suas ovelhas aqueles a quem ele mesmo chamou de poucos escolhidos, em Mateus 22:14. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Só os poucos escolhidos é o rebanho de Deus. Só o remanescente fiel é o rebanho do qual ele é o bom pastor. Esses poucos escolhidos formam 2 remanescentes. O remanescente da antiga aliança, citado pelo profeta Isaías, Deus falou através do profeta Isaías, e o apóstolo Paulo reescreveu em Romanos 9:27, dizendo: ainda que os filhos de Abraão, os descendentes de Abraão, sejam numerosos como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Esse é o remanescente da antiga aliança, esses são os poucos escolhidos da antiga aliança. Assim também na nova aliança, Paulo escreveu em Romanos capítulo 11, versículo 5, Romanos 11, 5. Assim também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. O remanescente segundo a eleição da graça são os poucos escolhidos, os eleitos de Deus. Sobre eles a graça jamais será quebrada, a graça os elegeu, a graça permanece agindo sobre eles para a sua salvação. Como Paulo disse em Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia.
Amados, olha, preste bastante atenção, por isso que estou falando bem devagar para vocês. Jesus só é pastor dos seus poucos escolhidos, dos eleitos de Deus. Ele não é pastor de ninguém mais. Sabe por quê? Porque todos os outros que não fazem parte dos poucos escolhidos não são ovelhas, são cabritos. E aí nós nos lembramos de duas parábolas da separação. A parábola do joio e do trigo. Agora o joio e trigo crescem juntos, mas na volta de Jesus, o trigo vai ser separado do meio do joio, o joio do meio do trigo. Mateus 13. E Mateus 25, a parábola da separação das ovelhas e dos cabritos. Por ocasião da vinda de Jesus, ele vai dizer às suas ovelhas: vinde benditos de meu Pai e tomai posse do reino que vos está preparado. Mas ele vai dizer aos cabritos: apartai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno, preparado para Satanás e os seus anjos. Agora, cabritos e ovelhas convivem juntos, trigo e joio convivem juntos, mas o dia da separação total está chegando. Se você é trigo, se você é ovelha, você é remanescente fiel, você faz parte dos poucos escolhidos, o seu pastor é o bom pastor Jesus. Se você é joio ou cabrito, Jesus não é o seu pastor. E por isso você não tem salvação. É assim, amados, é bem claro. E não há injustiça nenhuma da parte de Deus. Ele é totalmente justo, já que na sua total justiça, ele poderia condenar todo mundo e não ter nenhum escolhido. Mas ele quis ter os escolhidos, e a eles deu graça e união. A vara da graça e a vara da união. Jesus diz: apacentei as ovelhas. Olha como o pastor cuida das ovelhas. O pastor ora, intercede pelas ovelhas. Olha como Jesus intercede. Em João capítulo 17, ele diz assim ao Pai: Pai, eu não rogo pelo mundo, eu só rogo, eu só oro, eu só intercedo por aqueles que do mundo tu me deste, eram teus e tu me deste. Aleluia. É só para esses que Jesus ora. Jesus à direita do Pai, ele não intercede pelos outros, ele só intercede pelos seus eleitos. É uma exclusividade. Ele só intercede pelos seus eleitos. Por isso Paulo diz: quem nos condenará? Romanos 8. Quem nos condenará é Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou e está sentado à direita do Pai no céu. Ele é quem intercede por nós. Jesus não ora pelos cabritos, Jesus ora pelas ovelhas. Jesus não ensina nada para os cabritos, porque cabritos não aprendem nunca. Cabritos são comparados por Paulo na 1ª ou 2 Timóteo capítulo 3, com Janes e Jambres, os magos do Egito, que são pessoas que estão sempre ouvindo, mas nunca aprendendo.
Cabritos ouvem e nunca aprendem. Nunca aprendem. Não são ensináveis, não são discípulos. Por isso que Jesus, quando falava às multidões, falava por meio de parábolas, porque ali tinha muitos cabritos. Mas quando estava a sós com os seus discípulos, uma vez, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 11, um dos discípulos perguntou: Mestre, por que lá na praia, para a multidão, o Senhor falou em parábolas? E aqui para nós, agora o Senhor está explicando tudo direitinho, ensinando profundamente. Aí Jesus falou assim: porque a vós outros, não a eles, a vós outros vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos de fora não é dado. Tudo se lhes fala por meio de parábolas, para que tendo ouvidos, ouçam e não entendam, tendo coração, não creiam, não se convertam, não sejam curados e não sejam salvos. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. A salvação não é para todo mundo. Tem gente por aí esperneando para dizer que a salvação é para todo mundo. Não é. Se o plano da salvação fosse para todo mundo, ele não poderia ser frustrado. Jó 42:2, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se o plano da salvação fosse para salvar todo mundo seria salvo, como tem tanta gente pensando por aí, aplicando a heresia do universalismo da salvação. A salvação não é universal. Então cuidado, não vá para a igreja universal. A salvação não é universal. A salvação é exclusividade daqueles que são chamados em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A salvação não é inclusiva, a salvação é exclusiva. Efésios 1:4, para aqueles que o próprio Deus escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amados, vocês estão aqui para ter seus olhos abertos. Glória a Deus. Muitos evangélicos foram enganados. Vocês estão aqui para ser desenganados. Já viu uma pessoa desenganada? Os médicos, desenganado pelos médicos, aqui você é desenganado pela palavra. Você não vai ficar enganado, não. Aqui você é desenganado. Nós não enganamos. Essa é a palavra, essa é a verdade incontestável de Deus. E isso tem acontecido em todas as gerações de seres humanos. Deus e o seu Filho Jesus Cristo, Deus tem sido o pastor única e exclusivamente do seu remanescente fiel. Os poucos escolhidos, cujos nomes foram pelo próprio Deus inscritos antes da fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Quando a gente fala assim, essas coisas, as pessoas que não entendem, então para que nós pregamos? Para que Jesus mandou pregar o Evangelho a toda criatura?
Jesus não mandou pregar o evangelho para salvar. Mateus 24, 13. Jesus disse que o evangelho será pregado a todas as nações da terra, não para salvar todas as nações ou todas as pessoas da terra. O evangelho será pregado para lhes servir de testemunho. Para lhes servir de testemunho. As pessoas entenderam errado a pregação do evangelho. A pregação do evangelho é para todo mundo, para servir de testemunho para todo mundo, mas a salvação é só para aqueles que Deus escolheu, e é para eles que Deus vai falar ao coração quando ouvirem o evangelho. É neles que Deus vai abrir o coração, como fez com Lídia em Atos 16, para crerem no evangelho, para crerem na palavra. Os outros não, vão ouvir e não crerão. Por isso ele disse: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas quem crer, por que creu? Porque Deus operou nele o querer e o realizar, porque Deus deu a ele o dom da fé sobrenatural. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e Ele só dá aos seus eleitos. Deus faz acepção de pessoas? Sim. Na salvação? Sim. Em outras coisas, não. Essa chuva aí cai em cima de todo mundo. Deus não faz acepção com a chuva, mas com a salvação Ele faz. E Deus disse que ia fazer. No último livro do Antigo Testamento, Malaquias, Deus disse: vereis a diferença, a diferença entre quem serve e quem não serve ao Senhor. Deus escolheu quem serviria para Ele. Esse aqui serve para mim, esse aqui serve para mim, aquele não serve para mim. É assim. E Deus é justíssimo e santíssimo em tudo quanto Ele faz. Portanto, Deus é pastor de quem é ovelha. É por isso que cabritos não são pastoreados. Cabritos são pessoas que querem receber favores de Deus, mas não direção de Deus, não ensinamento de Deus. Cabritos são pessoas que estão dizendo: Senhor, me abençoa, me prospera, me cura, abre as portas para mim, mas não vem me ensinar nada, que eu não quero aprender nada do que o Senhor quer ensinar. Eles são cabritos. Não tem salvação. Pode até ganhar um ou outro milagre por aí, porque Deus é bom. Mas ganhar salvação, o maior de todos os milagres, só os poucos escolhidos, só o remanescente fiel. Posso ouvir amém? Dentro da forma de Jesus pastorear os seus eleitos, Ele traz vários elementos que a gente poderia estudá-los profundamente com muito mais tempo. Mas nessa palavra de hoje tem dois elementos: graça e união. E Jesus chama esses dois elementos, cada um deles, de vara. A vara da graça, a vara da união. Tomei para mim duas varas. A uma chamei graça e a outra união, ou seja, e com essas varas eu apacentei as minhas ovelhas. Aonde você vê aqui a palavra vara, tá? Na língua hebraica, aqui no livro do profeta Zacarias, vara é a mesma palavra que você vai encontrar também em hebraico no Salmo 23, quando Davi fala do cajado do Senhor, tá? Sua vara e seu cajado me consolam. Sua vara e seu cajado me consolam.
A mesma palavra para vara e cajado é a palavra para vara aqui em Zacarias 11:7. Tá? O cajado do pastor tem duas extremidades diferentes. Aqui geralmente ele usa para cima, é aquela curva, como se fosse de um guarda-chuva, né? E a de baixo, que ele vai colocando na terra assim, é reta, não tem curva, não é curva, é reta. Tá? É por isso que é um único instrumento, mas Davi disse como se fossem dois: tua vara e teu cajado. Mas a vara e o cajado é uma coisa só. Vara e o cajado é uma coisa só. O cajado é a parte curva e a vara é a parte reta, a outra extremidade. E cada uma delas tem o seu significado. O cajado significa restauração. Quando uma ovelha se desviava e caía em algum buraco, o pastor esticava o seu cajado e naquela parte curva ele encaixava o corpo da ovelha e tirava lá do buraco e trazia, curava as feridas, colocava óleo sobre as feridas e devolvia essa ovelha curada para o rebanho, para continuar andando. Por isso o cajado representa, diga, restauração. Mas a vara representa, diga, correção. A vara representa correção. O pastor, tá? O pastor de ovelhas, assim, o animal, a ovelha, né? Geralmente ele andava atrás do rebanho, o rebanho ia à frente, ele ia tocando o rebanho para andar e ele ficava atrás. E se alguma ovelha fosse desviando do caminho, ele esticava então a vara, ele segurava no lado curvo e o lado reto ele dava uma pancadinha, dava uma pancadinha com a vara para ela voltar a caminhar junto com as outras, não se desviar. Onde uma ovelha estava se afastando, ele vinha com a vara e dava uma batidinha para ela voltar para o rebanho, voltar para o caminho, não se desviar do caminho, porque o caminho está levando elas, essas ovelhas, para as verdes pastagens. A vara representa a correção, ok? Muito bem, e aqui é chamado de vara, exatamente porque tem essa representação de correção. Nós todos, sem exceção, viemos ao mundo cheios de falhas, que Deus quer corrigi-las uma por uma, e às vezes várias ao mesmo tempo. Se você é eleito, você vai ser corrigido de uma forma ou de outra. Se não é, Hebreus 12 diz isso: se estás sem correção, estás sem disciplina, porque não é filho de Deus, é bastardo. Mas se foi recebido como filho, Deus vai corrigir lá na profundidade, lá na raiz de onde está a sua falha, lá na raiz de onde está o seu pecado, lá na raiz de onde está o seu problema. E vai doer, e você vai chorar, e é isso que significa: benditos os que choram, porque serão consolados. Que significa também: benditos os que têm fome e sede de justiça, de santidade, porque serão fartos. O Senhor diz: eu corrijo a quantos eu amo. Tem pessoas, hoje em dia as pessoas têm uma ideia tão errada de amor. Quem ama, corrige. Hoje tem muito pai que não corrige porque ama. Esse amor é falso. O amor verdadeiro corrige. Deus é amor e é amor verdadeiro. E é amor que corrige. Amor verdadeiro corrige. Amor falso susta a correção, procrastina a correção, adia a correção e mesmo não realiza a correção.
Deus não tem amor falso, não. O amor de Deus é verdadeiro e é amor que corrige. E Ele declara isso na sua palavra. Hebreus 12, Apocalipse 3. Eu corrijo a quantos eu amo. Deus usa a vara. E aqui nesse texto, a graça é chamada de vara. A graça aqui representa, repita depois de mim, a graça do Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo é a própria salvação. A graça do Senhor Jesus Cristo é a salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé. A salvação é a maior de todas as correções que Deus opera em nossas vidas, corrigindo em nós a falha original, o pecado original, tratando o pecado original, pelo qual nós perdemos a imagem e semelhança de Deus, e a vara da graça vem corrigir essa falha original, esculpindo em nós agora a imagem do Filho. Romanos 8, 29 e 30. A imagem do Filho, para que sejamos a imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A graça veio como uma vara, nos arrancando violentamente do império das trevas e nos transportando para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Eu gosto muito de uma palavra que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Gálatas, capítulo 1, vai abrindo na sua Bíblia, enquanto eu abro na minha aqui. Gálatas, essa palavra é muito boa. Gálatas, capítulo 1, que fala, por que Jesus se entregou para morrer na cruz pelos nossos pecados. Gálatas 1, 4. Gálatas 1, 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Leiam bem forte esse versículo. Olha, amados, o que é desarraigar? O que é desarraigar? Quem sabe para falar aí, o que é desarraigar? Arrancar pela raiz. Uma planta só cresce porque ela está presa pela raiz lá na terra. Viemos ao mundo enraizados no pecado, enraizados na carne, enraizados no mundo. A salvação, pela vara da graça, pela vara chamada graça, Jesus vem, essa é a ação da graça do Senhor Jesus Cristo, nos desarraigar do mundo, nos arrancar pela raiz, para que não sejamos mais do mundo, para que não haja mais mundo em nossas vidas. E quando uma pessoa vai transplantar uma planta, mudá-la de lugar, arranca pela raiz, e para plantá-la no novo lugar, lava as raízes
da terra onde ela estava antes plantada. É isso que Deus faz conosco a partir da conversão. É uma coisa violenta, Deus nos arranca. Isso significa nos libertou do império das trevas, de Colossenses 1,13. Nos arranca, porque quem é de Deus não é do mundo, e quem é do mundo não é de Deus. Não ameis o mundo, 1 João 2, de 15 a 17, e nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o Pai não vai amá-lo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Por que quem faz a vontade de Deus permanece eternamente? Porque a vontade de Deus é a nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Essa é a vontade de Deus, 2 pontos, a vossa santificação. Santificação sem a qual? E Paulo chama a santificação aqui, em Gálatas 1,4, tá? Como nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Se a vontade do Pai é a nossa santificação, a santificação está definida aqui como ser desarraigados, arrancados pela raiz desse mundo perverso. Perverso é o contrário de converso. Pervertido é o contrário de convertido. Perversão é o contrário de conversão. O mundo não é converso, o mundo é perverso, e Deus não quer que seus filhos sejam mais do mundo. Por isso, se algum crente ainda ama o mundo, ele faz de si mesmo inimigo de Deus, como Tiago escreveu em Tiago 4:4, onde não chamou de infiéis, como está em nossas Bíblias, chamou de adúlteros, falando com crentes desviados. Adúlteros, falando com crentes amantes do mundo e das coisas do mundo. Adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Quem se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Quer ser inimigo de Deus? Coisa dura é, hein? Porque os inimigos de Deus nunca ganham dele, ele ganha de todos. Ninguém derrota Deus, Deus derrota todos. O contrário de inimigo é amigo. Jesus disse: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Se obedeceis a minha palavra, são meus amigos. Se não obedece, não é meu amigo, não. Jesus é muito seletivo com amizade. Ele não está buscando amizade. Ele não quer fazer amigos nesse mundo. Ele veio fazer santos. E santos são pessoas arrancadas pela raiz. Isto é obra da graça do Senhor Jesus Cristo. Por isso ela é chamada, digo de novo, a vara da graça. A vara da união agora. A união também é uma vara. Por quê? O contágio do pecado em nossas vidas teve várias consequências terríveis. Uma delas, terrível consequência do pecado, o individualismo, o egocentrismo, o eu e só eu sozinho. E eu não quero compartilhar nada com ninguém, não tenho união com ninguém, é eu comigo, eu. Pela graça,
da salvação, em primeiro lugar, nós fomos colocados em estado espiritual de união com o nosso Deus. Éramos separados de Deus e fomos colocados em união a Deus. Agora, as nossas almas vivem numa reunião 24 horas por dia, uma reunião de 4 pessoas: você, o Pai, Jesus e o Espírito Santo. Essa é a grande congregação interminável dentro de nós, o tempo todo. Quem não é convertido, só tem ele mesmo, não tem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo. Aí o diabo entra a hora que quer, os demônios entram a hora que quiser, para ter uma uniãozinha com eles lá. Mas quem é de Deus se tornou o santuário de Deus, morada de Deus. São pessoas que têm união com Deus. Porque eu não me uno com ninguém do mundo, porque a minha união é com Deus. E se a minha união é com Deus, a minha união também será com os meus irmãos e irmãs que têm também essa mesma união. Portanto, a vara da união, que quebra o nosso individualismo, que quebra o nosso egoísmo, que nos torna mais altruístas e menos egoístas, nos faz olhar para o Senhor e, através do Senhor, olhar aos outros, especialmente, como Paulo diz na carta aos Gálatas, aos domésticos da fé, aos da família da fé. A nossa união em Cristo Jesus, união espiritual. Essa união é espiritual, porque ela é mais do que física. Não significa apenas estarmos comendo juntos, ou numa roda juntos, não. Significa estarmos em estado de união com Deus o tempo todo, onde quer que cada um de nós esteja. E especialmente num momento como esse, que é de congregação. A vara da união está aqui, corrigindo o nosso individualismo. Individualismo é pecado. Corrigindo o nosso egoísmo. Egoísmo é pecado. Deus nos quer cada vez mais unidos a Ele e uns aos outros em amor. Por isso, esse texto, essa frase linda de Zacarias 11:7b, é Jesus falando: tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça e a outra união, e apacentei as ovelhas. João 10, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas não ouvem a voz de estranhos, antes fogem deles. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me conhecem, eu lhes dou a vida eterna, e ninguém mais as arrebatará da minha mão, ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos, porque foi o Pai quem deu essas ovelhas para mim. O Pai é maior do que eu, e Ele me deu as ovelhas, Ele me deu os seus poucos escolhidos. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer, João 6, e as minhas ovelhas são aquelas pessoas que o próprio Pai trouxe a mim. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. 3 vezes Jesus diz isso em João 6. Entendeu o que é ser o rebanho de Deus? Ser ovelhas de Cristo. Ele é o pastor que nos pastoreia com graça e união. A vara da graça e a vara da união.